Tá? E para fazer análise desse circuito, o que a gente precisa? Simplificá-lo ao máximo, tá? O que significa simplificar um circuito ao máximo? É fazer com que ele esteja na configuração daquele circuito anterior, que é uma fonte e um resistor apenas. Para isso a gente precisa associar esses resistores, tá? Agora eu vou nomeá-los aqui como resistor 1 e resistor 2. Tá? Eles podem ter valores iguais ou diferentes, enfim. E aí o que a gente vai fazer? Associá-los de forma que esses dois resistores possam ser substituídos por um de valor equivalente. Tá? Como que eu faço isso? Tá? Como eles estão em série, o que acontece aqui? Eu tenho aqui uma fonte que vai produzir, pelo fato do circuito estar fechado, ela vai produzir aqui uma corrente elétrica, certo? Como nós vimos anteriormente, uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai circular pelos dois resistores. Tá? Então eu posso falar que se eu tivesse um resistor só, então eu teria uma resistência menor, eu teria uma corrente maior. Como eu tenho dois resistores, então eu tenho agora uma maior dificuldade em atravessar o circuito. A corrente tem maior dificuldade em atravessar o circuito. Então eu posso falar que a resistência equivalente desse circuito, ela é dependente do R1 e do R2. Então eu posso falar que essas resistências estão sendo somadas. Então eu falo que a minha resistência equivalente a este circuito é a resistência em atravessar R1 mais a resistência em atravessar R2, porque a corrente vai ter que atravessar um e o outro, tudo bem? Agora, no caso do circuito em paralelo, o que acontece? Nós temos aqui também a fonte. Essa fonte vai produzir uma corrente elétrica, porque o circuito está fechado, só que essa corrente elétrica ela tem dois caminhos para passar. Tá? Então eu vou chamar aqui de R1 e aqui de R2. Então eu vou ter uma corrente que eu vou chamar de corrente 1 e corrente 2. Como eu tenho dois caminhos para a corrente atravessar, já que eu tenho dois caminhos, eu tenho uma maior facilidade em atravessar o circuito em relação ao anterior. Tudo bem? Então eu vou ter o que aqui? Então eu posso falar que a minha condutância equivalente é igual à condutância 1 mais a condutância 2, porque eu estou somando as facilidades. Já que eu tenho dois caminhos, eu tenho uma certa facilidade para atravessar por um lado e uma certa facilidade por outro. Tá? Eu não tenho uma soma de resistências, eu tenho uma divisão de caminhos, então algumas cargas podem passar por um caminho e outras por outro. Eu estou facilitando a passagem de corrente. Já que eu estou facilitando, vou fazer o cálculo usando a condutância. Tudo bem? Circuito série, soma de resistências. Circuito paralelo, soma de condutâncias, ou facilidades para atravessar o circuito. Beleza? Daí a gente faz o seguinte. Para converter essa condutância em resistência, como que ficaria? Então, a condutância equivalente o que é condutância? É o inverso da resistência. Então, a condutância equivalente seria o inverso da resistência equivalente. E a condutância 1 seria o inverso da resistência 1. E a condutância 2 seria o inverso da resistência 2. Tá? Então, temos aqui a nossa equação para a resistência equivalente. Só que a gente precisa do quê? Quem é o resistor equivalente? E aqui eu tenho o inverso dele. Então, o que eu posso fazer? Então, eu posso deixá-lo na parte de cima da minha equação. Tá? Então, vai ficar resistência equivalente igual ao quê? Tá? O que a gente pode fazer aqui? Se eu invertir aqui, ó, esse lado da equação, porque concordam que aqui é resistência equivalente sobre 1, eu tenho que inverter todo o outro lado da equação. Tá? Quem é o outro lado da equação? É tudo isso aqui. Tudo isso aqui eu posso falar que é um termo só. E tudo isso está sobre 1. Concordam? Porque tudo isso aqui dividido por 1 é isso mesmo. Então vai ficar 1 sobre tudo isso que está entre parênteses. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então eu tenho aqui a equação para o cálculo de resistência equivalente do circuito paralelo. E aqui o cálculo para resistência equivalente no circuito série. Beleza?